queria, com certeza, Deus falou no coração de cada um aqui, de nós, que nós possamos parar de olhar para nós mesmos, para olhar para o nosso próximo. Porque a palavra de Deus fala, né, que quando a gente não ama o nosso próximo, a gente não tem como amar a Deus. Porque a gente vê o nosso próximo e a Deus a gente não vê. E Deus colocou essa palavra no meu coração, está no Salmo 27. Eu vou ler o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Então, a gente fala muito de propósito, mas a gente não sabe o que é propósito muitas vezes. E o propósito vai exigir de nós o esforço, porque ele fala, uma coisa pedi ao Senhor, mas é o que eu procuro. Ele pediu, mas ele procura fazer. Então, o propósito que Deus muitas vezes não nos entrega, não nos mostra o nosso propósito, porque muitas vezes a gente não está se esforçando, porque Deus só vai entregar para a gente quando a gente estiver preparado. Davi, ele teve o processo todinho ali sozinho. Ele matou o leão, ele matou o urso, e ele cuidava das ovelhas, ele buscava resgatar as ovelhas. Então ele teve um processo para chegar onde ele chegou. E a gente não quer o processo, meu Deus, tem misericórdia da gente, porque a gente não quer se esforçar. Fazer o nosso melhor quando ninguém está vendo. Davi fazia o melhor quando ninguém estava vendo. Quando a gente está em casa, cuidando das coisas que Deus nos confiou, quando a gente está cuidando das pessoas que Deus nos confiou, quando ninguém vê, aí sim é que é a nossa verdade. E quem conhece a gente de verdade é quem mora conosco, que conhece a gente. Porque é muito difícil a gente querer, né? É muito fácil a gente querer, mas a gente não quer passar pelo propósito. Então, Jesus não nos dá aquilo que não estamos preparados para receber. Que nós possamos, assim como Davi, né, pedir ao Senhor, mas ele também, ele procurou. Eu vou me esforçar. Eu pedi. A gente pede, mas a gente não se esforça. E é o que eu estou vivendo. É o que eu estou vivendo. Eu peço, mas eu não me esforço como eu deveria me esforçar. Talvez eu estou me esforçando de uma outra maneira que não é para me esforçar. Talvez a gente aqui está se esforçando de uma maneira que não é para a gente se esforçar. Talvez Deus queira que a gente só fique como Daniel. Ore. Escute a voz de Deus. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. E ele sabia que aquele momento com Deus era o aconchego dele, porque ele estava na Babilônia, em um lugar que era totalmente diferente da onde ele morava. E ali ele começou a ter que estudar novas línguas, mas ele no início não se corrompeu, porque todas as pessoas que foram levadas para a Babilônia era para acrescentar na Babilônia com seus dons e talentos, e ele não aceitou a oferta o banquete. Ele se negou a receber o banquete para entrar em um processo. E é esse processo que a gente não quer entrar, porque todos ali comeram um banquete, mas aqueles 4 jovens renunciaram ao banquete para entrar em um processo. E aqueles jovens tiveram sabedoria, entendimento, ciência. E Davi e Daniel ainda teve visão. Ele interpretava sonhos. Então, a gente fala de processo. Eu também até ontem não sabia o que era processo. E hoje, com tanto que eu ouvi aqui, né? O evangelista, o que faz, o pregador, o evangelista também, Márcio, que deu a palavra também do rancor, que muitas vezes impede a gente de prosseguir. Eu falando com a Rita, eu preciso melhorar isso do rancor. Eu acredito que todo mundo aqui, se não tem o Espírito Santo, a gente vai acabar deixando entrar no nosso coração. E isso vai impedir da gente prosperar, como o evangelista Márcio falou. Que nós possamos ter a coragem, né, que Deus colocou nos seus pastores, que a Rita que sempre está aqui na obra e nunca desiste, né, no deserto. E que nós possamos nos inspirar nas pessoas na Bíblia, na humildade
desses servos, né? Daniel, quando ele teve aquela visão, quando teve a visão da vinda de Jesus, ele ficou perturbado. E ele foi orar para Deus porque ele não estava entendendo. Ele orou. Olha, a oração, todo mundo precisa ver essa oração, porque eu fiquei tão quebrantada com a oração. Ele se coloca como o maior pecador. Ele se coloca em constante misericórdia com um povo rebelde. Meu Deus, que amor, eu nunca tinha visto. Eu fiquei tão quebrantada que eu preguei sobre Daniel esses dias. Bem assim, Davi, ele tinha temor do Espírito Santo. Ele respeitava as ordens de Deus. Então, que nós possamos nos deixar, né? Nos deixar ser moldado por Deus. Não é fácil, mas que nós possamos nos deleitar nesse Deus que quer nos mostrar o nosso propósito. Mas primeiro tem um processo que a gente tem que se deixar ser trabalhado. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Sem Ti não vamos conseguir fazer o que o Senhor quer que façamos, Pai. Tem misericórdia de nós. Amém. Nos ajuda, Pai, a não temermos. Amém. E sermos fortes e firmes, né? E nesse versículo, nesse salmo, no final ele fala: espere no Senhor, seja forte, coragem e espere no Senhor. Que nós possamos pegar isso e colocar no nosso coração para que Deus possa nos fortalecer, para resistirmos aos processos, aos dias maus. Senhor, nos ajuda, Pai. Amém. Amém. Deixa eu... Quer tirar as ofertas aí, por favor? Antes do pastor. Quer orar pelas ofertas? Fazendo o favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, todos os teus filhos. Abençoa essa oferta agradável a Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, todas as pessoas que irão fazer a Tua oferta,